Os jogos do Sonic sempre tiveram um foco principal, nesse caso, a movimentação. Eu gosto muito desses jogos, principalmente por causa disso. Eu sempre fui apaixonado por mecânicas de movimentação interessantes, mecânicas que você precisa passar horas e horas treinando até você dominar completamente, e isso é algo que a franquia do Sonic tem de sobra. O jogador tem a liberdade para se mover pelas fases da maneira que ele quiser, e ele pode fazer isso de muitas formas. Desde as mecânicas mais básicas, como pulos, homing attacks ou boosts, até coisas mais avançadas, como drifts. Mas quando o assunto é movimento nos jogos do Sonic, existe um jogo que se destaca, Sonic Unleashed. Ele se destaca não só pela movimentação básica, que eu já tinha falado antes, mas ele se destaca principalmente por causa de um glitch. Sim, um glitch que permitiu que os jogadores quebrassem esse jogo completamente, mudando não só a forma como eles jogavam Sonic Unleashed, mas como eles enxergavam o jogo no geral. Esse glitch de movimentação, causado por um simples erro no código do jogo, acabou gerando o que é até hoje um dos maiores exploits na história dos jogos do Sonic, e o nome dele é Super Speed. A nossa história começa no ano de 2008, quando Sonic Unleashed foi lançado, e o jogo foi completamente inovador para a saga Sonic, pela beleza dos gráficos, pelo design das fases, pelas animações incríveis, pelas novas mecânicas de movimentação. Warhog. O que realmente interessa para esse vídeo não é nenhuma dessas qualidades do jogo, muito pelo contrário. Sonic Unleashed não é um jogo perfeito, ele é um jogo que tem vários bugs. Bugs que você pode encontrar pelas fases aleatoriamente ou com o próprio Sonic em si. Existe um certo grupo de jogadores que se aproveitavam muito desses bugs que o jogo tinha para oferecer, os speedrunners. Speedrunners são jogadores cujo único objetivo é passar das fases o mais rápido possível, e eles fazem isso muitas vezes se aproveitando de erros no código do jogo, usando esses erros ao seu favor. E como eu já disse antes, Sonic Unleashed era praticamente um prato cheio para esses jogadores que ao longo dos anos encontraram vários glitches. E um desses glitches que eu poderia mencionar seria o Quick Step Sliding. Quick Step Sliding é um exploit que foi descoberto cerca de um ano após o lançamento do jogo. Não se sabe ao certo quem descobriu ele. A única coisa que se sabe é que por volta de 2009 a 2010, houve uma explosão na popularidade desse glitch. Quick Step Sliding é um glitch que permite que o jogador ganhe muita velocidade, e a maneira que ele funciona é surpreendentemente simples. Basta você segurar o botão B enquanto você faz várias Quick Steps em sequência, e de repente, você começa a ir muito rápido. Simples assim. E por causa disso, esse glitch era muito usado pelos speedrunners do jogo, que encontraram várias formas de usar esse glitch a favor deles. E várias fases tiveram o recorde mundial conquistado nessa época, como é o caso da Rooftop Run. De longe, a parte que esse glitch mais se influenciou nessa fase foi no final dela. Nesse trecho, o jogador é obrigado a se desviar dos ataques de alguns robôs, enquanto ele corre em linha reta, e não existia forma de fazer essa parte mais rapidamente. No máximo, você poderia segurar o boost e esperar conseguir um tempo bom, mas quando o Quick Step Sliding foi descoberto, os jogadores descobriram que eles conseguiam fazer isso aqui. TSS foi por muitos anos constantemente usado em speedruns, mas ele não era perfeito por um simples motivo. Ele só podia ser feito em áreas muito específicas. A maneira que ele funciona depende principalmente de um certo modo de gameplay. Como vocês já sabem, existem partes das fases que são jogadas em 3D e outras que são jogadas em 2D, quer dizer, mais ou menos. Porque existe um meio termo entre esses dois modos, o 2.5D. Esse modo é encontrado geralmente nessas partes das fases onde você tem que usar o Quick Step para se desviar dos obstáculos, e nesses momentos a movimentação do Sonic é limitada, fazendo com que você só possa realizar alguns movimentos, e é nesse estado de 2.5D que o QSS funciona, e somente nesses momentos. Ou seja, ele era consideravelmente raro, porque se você quisesse fazer ele em qualquer outro lugar das fases, você seria impedido pelo jogo, o que é uma limitação bem grande. Só que isso não impediu os speedrunners de usarem ele toda vez que eles podiam, porque mesmo com essa limitação, ele ainda permitia que eles ganhassem muita velocidade.
Por muitos anos, Quick Step Sliding foi considerado o glitch mais importante para as speedruns desse jogo, pela sua simplicidade e pela sua eficiência, e junto de outros exploits descobertos nessa época, ele só mostrava quão quebrado o Sonic Unleashed poderia ser, porque tudo isso só serviu de base para um glitch que seria descoberto alguns anos depois, e que mudaria para sempre a história desse jogo. Conheçam Roman Moo 1. Roman Moo era um membro muito respeitado da comunidade de Sonic Unleashed, porque ele não era simplesmente um jogador qualquer. Ele entendia esse jogo como ninguém. Cada detalhe das fases, cada glitch, cada estratégia de speedrun, cada segredo, tudo ele conhecia, e isso fazia dele um dos melhores speedrunners daquela época, conseguindo vários dos melhores tempos conhecidos pelos jogadores. Mas tem um detalhe interessante, porque ele não usava esse conhecimento que ele tinha sobre o jogo só para fazer speedruns. Porque no seu tempo livre, ele gostava de procurar por bugs do jogo. Inclusive esse clipe que eu acabei de mostrar pra vocês é um bug que foi descoberto por ele. Geralmente, ele tentava quebrar as fases propositalmente, e quando ele conseguia, gravava um vídeo e postava em algum fórum da internet. Esses bugs que ele encontrava, geralmente era só por diversão. Ele ia lá, encontrava algum bug aleatório, gravava, dava uma risada e pronto, continuava com o dia. E a história terminava por aí. Na maioria das vezes, porque às vezes ele poderia encontrar alguma coisa que poderia realmente ser usada em uma speedrun. Às vezes, Roman Moo encontrava algum atalho pela fase, ou um pequeno corte, ou até algo mais elaborado. Mas nenhuma dessas descobertas chegou a ser tão importante para esse jogo quanto a que ele fez no dia 11 de agosto de 2011, onde ele iria gravar um vídeo de menos de um minuto mostrando um glitch novo que ele havia descoberto naquela tarde. Só que mal sabia ele que esse simples vídeo mudaria para sempre a história desse jogo. Naquele final de tarde, Roman Moo iria descobrir o que é hoje conhecido como Super Speed, e ele fez isso enquanto jogava no minigame aleatório, e nesse processo, conseguindo um recorde mundial de 18 segundos. Esse recorde mundial deixou muitas pessoas chocadas, algumas simplesmente pelo quão absurda era a speedrun feita por ele, e outras pelo glitch que ele havia usado. Super Speed era algo completamente novo para os jogadores desse jogo. E a maneira que ele havia sido descoberto era a seguinte: normalmente, quando o Sonic pula, o jogo aplica um efeito de resistência que acaba te desacelerando enquanto você tá no ar. Super Speed consiste no jogador levar o joystick só um pouco para frente, o suficiente para que o Sonic mal comece a se movimentar, e isso gera um erro de cálculo na engine do jogo, que enquanto você tá no ar, ao invés de você começar a desacelerar, igual você iria normalmente, você começa a ganhar velocidade. O motivo exato do porquê isso acontece não é certo, mas não levou muito tempo para os jogadores entenderem como replicar isso no jogo deles também, o que abriu as portas para infinitas possibilidades de speedruns novas. E um dos primeiros jogadores a aprenderem a fazer esse truque tinha o nome de Francisco. Francisco, para quem não sabe, estava em segundo lugar nos rankings dessa fase. Quer dizer, até o Roman Moo chegar. Daí ele ficou em terceiro. Mas acabou não demorando muito tempo para que isso finalmente mudasse, porque somente 10 dias depois do Roman Moo ter postado o vídeo dele, ele teria sua revanche, e usando o Super Speed, ele conquistaria um tempo de 15 segundos e 96 centésimos. Mas não parou por aí, porque 3 meses depois, ele conquistaria outro recorde, dessa vez de 13 segundos e 75 centésimos. Para vocês terem uma noção, o placar antigo dessa fase tinha só alguns milissegundos de diferença entre os melhores jogadores e os piores, só que depois que Super Speed foi descoberto, os jogadores que haviam aprendido a usar esse glitch estavam a mais de 10 segundos na frente da competição, o que era uma vantagem absurda para aquela época. E isso deixou uma coisa bem clara: Super Speed era mais do que só um truque para chamar atenção, era um glitch que poderia dizimar os placares da noite pro dia, e assim, esse glitch começou a se espalhar como fogo dentro da comunidade, iniciando uma história que duraria até hoje.
O ano é 2012 e vários jogadores já se familiarizaram com Super Speed, já aprenderam a fazer e já usam speedruns. Naquela época, Super Speed era usado de uma forma mais simples do que ele é usado hoje em dia, como por exemplo para fazer alguns cortes pequenos pelas fases, atravessando algumas partes delas, ou simplesmente para ganhar velocidade em uma linha reta, o que, diga-se de passagem, já era uma estratégia muito boa. De ter feito, o recorde mundial de várias fases foram quebrados nessa época por causa desse glitch, e uma dessas fases era a Windmill Isle, a primeira fase do jogo. Depois que Super Speed foi descoberto, o melhor tempo na fase foi de 1 minuto e 40 segundos para 1 minuto e 16, o que já é impressionante o suficiente, porque os speedrunners tinham descoberto uma forma de salvar mais de 24 segundos usando esse glitch. E quando você compara essas duas speedruns, você acaba entendendo o porquê de Super Speed ser tão usado. Como vocês podem ver, tem uma certa diferença. Essa speedrun é exatamente isso que eu acabei de falar. O jogador usa Super Speed, só que de uma maneira mais simples, pulando algumas partes da fase que são geralmente mais lentas para poder ganhar tempo, ou usando Super Speed em uma linha reta para ganhar velocidade, e assim conseguindo essa vantagem de 24 segundos. Esse era o novo recorde na fase, 1 minuto e 16. E parecia que esse recorde ia ficar no topo por muitos anos, por ser uma speedrun completamente inovadora e muito bem executada. Mas, no dia 17 de abril de 2012, o recorde seria reconquistado por ninguém menos do que Roman Mu, com uma speedrun que deixaria todo mundo completamente chocado. E basta você assistir para você entender o porquê. Isso não era só uma speedrun. Isso não era só um corte na fase, isso era uma declaração de guerra. Essa é uma foto que explica exatamente o que aconteceu. Essa é a visão de cima da fase que a gente está falando sobre, e ela tem duas linhas, uma vermelha e uma azul. A linha vermelha sendo o caminho intencional da fase, o caminho que é suposto você seguir, e a linha azul é o caminho tomado pelo Roman Mu, que simplesmente pulou mais da metade da fase, em uma mera fração de segundo. E por que eu digo que isso era uma declaração de guerra? Porque a partir desse momento era impossível de você conseguir o recorde mundial seguindo pelo caminho intencional da fase. Você era simplesmente obrigado a fazer esse corte. E logo, isso também seria verdade para todas as outras fases do jogo, porque a partir desse dia, os jogadores começariam a procurar por cortes desse tipo no resto do jogo também. Cortes que atravessavam mais da metade da fase em uma mera fração de segundos. E um exemplo perfeito disso que eu tô falando é um corte feito em uma fase completamente diferente, Rooftop Run. Em 11 de agosto de 2009, um jogador pelo nome de Dark Spine Sonic teve uma ideia de um corte, e a ideia era pular por cima desse prédio no início da fase e chegar até esse ponto aqui, que salvaria muito tempo. Bem simples, né? Então, só pular por cima dessa construção não é tão simples assim. Primeiramente você tem que fazer um glitch que envolve você fazer uma sequência de pulos bem precisa e depois aterrissar no chão. Para explicar de uma forma bem resumida o que ele está fazendo, existe um gatilho no começo desse corredor que quando você atravessa ele, o Sonic fica todo durão para você controlar. E o que esse cara tá fazendo é pular por cima desse gatilho, para ele poder controlar o Sonic melhor. Ok? Ok. E depois que você fizer esse glitch no começo da fase, você tem que chegar até o final desse corredor e dar meia volta, pular e começar a fazer um Quick Step Sliding para você ganhar muita velocidade. E se você executar tudo isso perfeitamente, voa lá. Você conseguiu pular por cima do prédio e fazer um corte na fase. É fácil de entender? Não, nem um pouco. E é fácil de você fazer? Muito menos. Fazer tudo isso que eu acabei de falar de primeira é brutalmente difícil. Porque conseguir velocidade o suficiente para você pular por cima desse prédio, nesse espacinho minúsculo aqui, não é uma tarefa fácil. E por causa da dificuldade de executar esse corte, essa ideia foi lentamente caindo no esquecimento, ignorada pelos jogadores, por muitos anos. Mas é lógico, a história não acaba aqui. Porque anos mais tarde, as pessoas iriam descobrir uma forma de fazer esse corte de uma forma muito mais consistente, fácil e que salvaria ainda mais tempo, usando logicamente Super Speed. Como eu já disse antes, o maior problema com essa estratégia era conseguir velocidade nesse corredor minúsculo, algo que é bem difícil de conseguir usando Quick Step Sliding, mas não usando Super Speed, onde você poderia simplesmente pular, dar um air boost e começar a ir pra frente. E numa questão de milissegundos,
você já estaria acelerando? E se você mirasse bem o suficiente, você iria cair numa parte muito mais adiante da fase, o que poderia salvar alguns minutos. E se tem uma coisa que esses dois cortes têm em comum, foi inspirar muitos outros que viriam pela frente, até os dias de hoje. Se você voltasse no tempo, para a época que Sonic Unleashed mal havia sido lançado, e dissesse que no futuro os jogadores iriam descobrir uma forma de fazer o Sonic voar mais rápido do que a barreira do som, eles iriam dizer que você é louco, mas isso simplesmente aconteceu. E é extremamente impressionante olhar para o que essa comunidade foi capaz de fazer e que até hoje em dia revira esse jogo de ponta cabeça à procura de uma estratégia nova, de um corte em alguma fase, de um bug que ninguém nunca percebeu e por aí vai. Não é errado assumir que Sonic Unleashed não seria o mesmo se Super Speed nunca tivesse sido descoberto, e repetindo o que eu disse no começo do vídeo, Super Speed é um glitch que permitiu que os jogadores quebrassem esse jogo completamente, mudando não só a forma como eles jogavam Sonic Unleashed, mas a forma como eles enxergavam o jogo no geral, e é por causa disso que eu digo que Super Speed é o maior glitch na história da franquia Sonic, e vai continuar sendo por muitos anos. Muito obrigado por assistir, e é claro, tenha uma boa tarde.